Durante toda a história da humanidade, o homem busca observar a natureza e seus fenômenos, questionando-os e tentando compreender como e por que eles acontecem. Das asas dos pássaros, surgiu-se a ideia de se criar aeronaves. Sequências de Fibonacci são encontradas em diversos elementos naturais, como por exemplo no exoesqueleto de crustáceos e também nos elementos criados pelo homem, como a pintura Mona Lisa e o Coliseu. A engenhosidade do formato das teias de aranha e o quão resistentes podem ser é intrigante. Estes, entre muitos outros fenômenos, incluindo vários indecifráveis até os dias de hoje, alimentam a criatividade humana. A abordagem apresentada aqui está relacionada com a incrível capacidade das formigas conseguirem encontrar o menor caminho entre uma fonte de alimento e a sua colônia. O estudo desse fenômeno permitiu a elaboração de um algoritmo computacional capaz de resolver problemas práticos da sociedade atual, como o conhecido problema do caixeiro viajante, um problema de roteamento que será apresentado mais adiante. O algoritmo colônia de formigas possui uma história interessante. Tudo começou quando o pesquisador italiano Marco Dorigo, ao observar o comportamento das formigas, percebeu que elas tendem a formar o caminho mais curto entre uma fonte de alimento e a sua colônia. E isso ocorre devido à liberação e captação pelas formigas de uma substância chamada feromônio. Esta é uma substância volátil que permite comunicação indireta entre as formigas. Quando uma delas encontra uma fonte de alimento e está retornando para a colônia, ela libera uma maior quantidade dessa substância que vai se depositando pelo caminho trilhado. Entretanto, por ser volátil, ocorre a evaporação a uma certa taxa ao longo do tempo. Essa observação incentivou Marco Dorigo a estudar e modelar matematicamente esse comportamento das formigas, o que futuramente foi reconhecido como uma maneira alternativa e eficiente para a resolução de outros problemas do cotidiano. Atualmente, esse é considerado um método relevante, dentre tantos outros métodos heurísticos, para a resolução de problemas de otimização. Vamos enfatizar aqui um problema de roteamento, representado genericamente em formato de grafos. Observamos vários caminhos que ligam os pontos de início e fim. Cada um desses caminhos é composto por nós, representados pelos círculos, e as arestas, que são as retas de comprimentos variáveis que os ligam. Então, cada rota possível é um conjunto de nós e arestas que somam distâncias distintas. Entretanto, e nesse caso específico, apenas um apresenta a menor distância entre os pontos definidos. Chamamos esse percurso de rota ótima. Em algumas situações, devido à grande quantidade de cálculos necessários, se torna muito difícil a busca pela rota ótima. Assim sendo, existem alguns métodos que, apesar de não encontrarem a melhor rota, possuem grande eficácia na busca por rotas viáveis. Estes são conhecidos como métodos heurísticos. No nosso exemplo, trabalharemos com o método heurístico colônia de formigas. Para ilustrar de forma simplificada o comportamento das formigas, temos em uma extremidade formigueiro e na outra algumas frutas, que seriam a fonte de alimento. Entre esses dois pontos, há 3 caminhos com distâncias diferentes, que podem ser percorridos pelas formigas, sendo considerada a rota ótima o caminho 2. Suponhamos agora que 3 formigas saiam do formigueiro ao mesmo tempo e cada uma delas siga por um caminho diferente, na mesma velocidade. Veja que a formiga que seguiu pelo caminho 2 é a primeira a encontrar a fonte. Consequentemente, ela é a primeira a retornar ao ninho, liberando feromônio e influenciando a escolha das demais. A partir do momento que as formigas encontram o alimento e retornam liberando feromônio, as próximas já não saem de maneira aleatória e desordenada, pois há a influência do feromônio liberado. Após um certo tempo, à medida que o processo de busca prossegue, naturalmente a rota mais curta, no caso o caminho 2, vai se fortalecendo em relação às demais. Isto ocorre porque a concentração de feromônio aumenta de maneira gradativa, até que, depois de um certo tempo, todas as formigas estarão fazendo este caminho. Certo, agora falaremos um pouco sobre o que é o problema do caixeiro viajante. Antigamente, os vendedores ambulantes, ou caixeiros viajantes como eram conhecidos, se deslocavam entre diversas cidades e vilarejos com o intuito de oferecer e vender suas mercadorias. No entanto, os meios de locomoção eram muito restritos e eles deveriam encontrar rotas inteligentes devido à dificuldade que enfrentavam. O problema ficou estabelecido então como: qual a melhor rota a se fazer, saindo de uma cidade inicial, passando por todas as demais cidades e retornar à cidade de origem? Apesar desse problema ter origem antiga, ele se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Como exemplo, podemos imaginar uma transportadora que deve efetuar entregas no centro de uma grande cidade. Combinações de ruas por quais ela passa formam uma grande quantidade de rotas possíveis.
Para uma pequena quantidade de pontos de entrega, problemas desse tipo podem ser resolvidos através de métodos exatos, como por exemplo o simplex. Porém, a partir de uma certa quantidade, isso se torna inviável devido à infinidade de cálculos e ao elevado tempo de processamento, sendo impossível encontrar o caminho ótimo. Embora não se possa encontrar a melhor rota entre todas, é possível encontrar um subconjunto de soluções viáveis em um tempo de processamento razoável. Isso pode ser realizado com a utilização de métodos heurísticos. No nosso exemplo, apresentaremos como alternativa para a solução desse problema, até um número aceitável de cidades, a heurística colônia de formigas. Agora, vamos ver como aplicar este algoritmo ao problema em questão. No nosso exemplo, vamos trabalhar com um total de 5 cidades. Os caixeiros viajantes serão análogos às formigas e as cidades aos pontos. Cada ponto contém uma formiga que sai à procura de alimento passando uma vez por cada um dos outros 4 pontos e retornando ao ponto inicial. Os pontos A, B, C, D e E contêm inicialmente as formigas F1, F2, F3, F4 e F5, respectivamente. A probabilidade da formiga K escolher o ponto Y é influenciada por 2 fatores: a distância entre o ponto X, ponto de partida, e o ponto Y, próximo ponto de destino, e a quantidade de feromônio presente entre estes pontos. Quanto maior for a distância entre o ponto de partida e o próximo ponto de destino, menor será a probabilidade da formiga assumir este caminho, visto que ela busca sempre o caminho mais curto, o que representa uma relação inversa entre essas duas grandezas. Em relação ao feromônio, quanto maior a quantidade existente em uma rota, maior a probabilidade da formiga assumir este caminho, representando uma relação direta. Isso pode ser representado através das seguintes fórmulas. P de XY para a formiga K se refere à probabilidade da formiga K, partindo de um ponto X, optar pelo ponto Y como próximo destino. A variável t se refere à iteração em questão. Alfa representa o parâmetro de influência da distância. Beta representa o parâmetro de influência do feromônio. Tal de XY em função de t representa o inverso da distância entre os pontos X e Y. Eta de XY em função de t representa o valor do feromônio presente na rota entre os pontos X e Y. E este é o termo que representa o somatório de todos os produtos entre feromônio e inverso da distância dos caminhos percorridos pela formiga K, que partem de um ponto X e terminam em cada um dos pontos Y. Agora mostraremos como calcular o feromônio depositado em cada rota. Delta de tal XY para a formiga K representa o feromônio depositado pela formiga K após passar pela rota entre os pontos X e Y. Q representa a constante de atualização do feromônio. dk representa a distância total percorrida pela formiga K. Por último, apresentamos como realizar a atualização do feromônio após cada iteração. Tal de XY para a formiga K representa o feromônio atualizado na rota entre os pontos X e Y. Sigma representa a taxa de evaporação do feromônio. Tal de XY para a formiga K em função de t-1 representa o feromônio total da iteração anterior entre os pontos X e Y. Somatório de delta tal XY para a formiga K representa o somatório do feromônio depositado por todas as formigas K que passaram pela rota entre os pontos X e Y. Para efeitos de cálculos, definimos os seguintes valores. Parâmetros alfa e beta, ambos com valor 1. Coeficiente de evaporação 0,01. Feromônio inicial 0,1. Constante de atualização do feromônio 10. Todavia, estes são ajustados com estudo estatístico para cada problema tratado. Vale lembrar que este é um método heurístico iterativo, ou seja, o algoritmo será rodado de acordo com as fórmulas e cada conclusão de execução será chamada iteração. Sendo assim, quanto mais iterações forem feitas, há uma tendência em aproximarmos continuamente de uma solução viável. Isso ficará claro mais adiante. No nosso problema, trabalharemos com as seguintes distâncias entre os pontos. Na primeira iteração, como as formigas ainda não iniciaram a busca, não há influência do feromônio da decisão de melhor rota, apenas da distância.
Agora vamos iniciar os cálculos referentes à primeira iteração. Consideramos, para efeito de cálculo, o valor de 3 casas decimais. Primeiramente, vamos construir a tabela de probabilidades. Na primeira coluna, colocaremos todas as rotas possíveis entre pares de pontos, iniciando com a rota AB. Na segunda coluna, colocaremos as distâncias referentes a cada uma dessas rotas. Assim sendo, temos para a rota AB uma distância de 22, como pode ser observado no diagrama de grafos do exercício. Na terceira coluna, temos o valor de tal de xy, que representa o inverso da distância de cada uma dessas rotas. Para a rota AB, obtemos esse valor dividindo 1 por 22. Na quarta, colocaremos o valor do feromônio presente na rota AB. Como trata-se da primeira iteração, só temos a presença do feromônio inicial, de valor 0,1. Na quinta, temos o valor de tal de xy multiplicado por eta de xy, referente ao produto entre o inverso da distância e o nível de feromônio presente. Mas como no nosso exemplo estamos considerando apenas 3 casas decimais, arredondamos esse valor para 0,005. Seguindo esse modelo para as outras rotas, temos a seguinte tabela. Agora, para finalizar a tabela, vamos preencher a sexta coluna, onde são representadas as probabilidades. Como pode ser observado, a formiga F1 tem como possíveis destinos os pontos B, C, D ou E. Assim sendo, podemos obter o valor da probabilidade dessa formiga escolher a rota AB através da seguinte fórmula. Essa representa o produto entre a influência da distância e do feromônio na rota AB, dividido pelo somatório dessas influências para todas as rotas que partem de A. E por fim, na última coluna temos a mesma probabilidade expressa em porcentagem. Seguindo este modelo para as outras rotas, finalizamos a tabela de probabilidades referente à primeira iteração. A partir dessas probabilidades, podemos definir as rotas escolhidas por cada uma das formigas. Vamos tomar como exemplo a formiga 1 que está inicialmente no ponto A. Dentre as 4 possibilidades de rota, a melhor, como podemos ver através da tabela de probabilidades, é a B, com 41,6%. É válido enfatizar que há uma chance maior da formiga escolher o caminho com maior probabilidade, mas isso nem sempre acontece, já que trata-se de um fenômeno aleatório natural. Para decidir qual caminho a formiga escolhe, utilizaremos o método da roleta. Este método consiste em uma roleta de probabilidades que utiliza um gráfico de pizza cujas fatias representam as probabilidades da formiga, saindo de um ponto X e ir para cada um dos pontos Y. Sendo assim, quanto maior for a fatia correspondente a uma faixa de probabilidade, maior a chance dessa fatia parar no ponteiro da roleta, o que é análogo à formiga escolher esta rota. Tomando como exemplo a formiga F1, temos a seguinte roleta de probabilidades. Girando a roleta, podemos observar que primeiramente ela escolhe o caminho AE. Agora, sem a possibilidade de retornar ao ponto A e adaptando as proporções, giramos novamente a roleta e observamos que ela escolhe o ponto C. Após passar pelo ponto C, só lhe restam 2 possibilidades, D e B. Adaptando novamente as proporções da roleta para esta situação, giramos e podemos observar que ela opta pelo ponto D. Posteriormente, só lhe resta o ponto B como destino. Assim sendo, ela passa por este e retorna ao ponto inicial A, descrevendo a seguinte rota. Agora, vamos calcular a distância total percorrida pela formiga F1. Isso pode ser realizado através do somatório das distâncias referentes a cada rota visitada, obtendo o valor de 130. Aplicando o método da roleta para as demais formigas, temos a seguinte tabela de rotas e distâncias. Agora que temos as rotas escolhidas por cada formiga na primeira iteração, podemos iniciar a tabela de atualização do feromônio. Na primeira coluna, colocaremos as rotas. Vamos iniciar com a rota AB. Na segunda, preencheremos com o valor do feromônio inicial após a evaporação. Escolhemos como coeficiente de evaporação o valor 0,01 e aplicamos na seguinte fórmula. As próximas 5 colunas serão preenchidas com os valores de feromônio liberados pelas formigas que passaram por cada rota.
Como podemos observar através da tabela de rotas e distâncias, na rota AB tivemos a presença das formigas F1, F4 e F5. Para a formiga F1, podemos calcular o feromônio depositado nesta rota dividindo a constante Q, no caso de valor 10, pela distância total percorrida pela formiga 1. Como podemos ver na tabela de rotas e distâncias, esse valor corresponde a 130. Logo, 0,077 é a concentração de feromônio depositado pela formiga F1 no trecho AB. Utilizando o mesmo procedimento para as formigas F4 e F5, obtemos os valores de 0,072 e 0,061. Na última coluna, colocaremos o total de feromônio presente em cada rota. Este corresponde ao somatório de todo o feromônio depositado pelas formigas que visitaram tal rota, adicionado ao feromônio presente inicialmente após a evaporação. Para a rota AB, temos o valor total de 0,309. Após realizar os cálculos para as demais rotas, obtemos a seguinte tabela. A partir desses valores, podemos construir a tabela de probabilidades referente à segunda iteração. Como podemos observar, as influências das distâncias continuam as mesmas, pois esses valores não se alteram. Entretanto, agora temos uma alteração na influência do feromônio, que foi atualizado após a primeira iteração. Em consequência dessa mudança de valores, as probabilidades também se alteram, fazendo com que algumas rotas se fortaleçam em relação às demais. Seguindo com o mesmo procedimento e dando continuidade aos cálculos, obtemos as seguintes tabelas para as próximas iterações. Na sexta iteração, após fazermos os cálculos de probabilidade e definirmos as rotas através do método da roleta, podemos observar que todas as formigas começam a fazer o mesmo caminho. A princípio, parece estranho dizer isto, pois cada uma inicia um ponto diferente. Entretanto, o objetivo do problema do caixeiro viajante é definir a melhor rota passando por todas as cidades e retornando à cidade inicial, independente de qual se inicia. Assim sendo, a solução é indiferente em relação ao ponto de início e se a rota é direta ou inversa, desde que seja seguida a mesma sequência lógica de pontos. Como exemplo para ilustrar esta simetria, podemos fazer a seguinte análise. A distância da rota ABCA é a mesma da rota BCAB, que também é a mesma da rota ACBA. O fato de, no nosso exemplo, as formigas terem convergido para o mesmo caminho e termos obtido uma solução ótima é um caso típico deste exercício, mas não é o que sempre ocorre. Em muitos casos, principalmente quando aumentamos o número de pontos, mesmo após um grande número de iterações, essa convergência não acontece, cabendo ao programador definir o número de iterações que deseja até atingir um resultado satisfatório.